a, o processo, o processo da natureza material, das almas, etc., é um produto criado a partir de Deus, né? É uma criação do Supremo. Inclusive, nós mencionamos o Criador, ok? Agora, quando nós entramos no campo do conhecimento védico, algumas coisas mudam significativamente. Por exemplo, é uma espécie de graduação do conhecimento. Eu vou dar uma metáfora aqui simples. Quando nós entramos na escola, né, nós aprendemos que lá, se você tem uma maçã e você perdeu a maçã, então você está sem nenhuma maçã. Isso é a lógica racional, né, analógica. Porém, lá na frente, a gente vai aprender que menos com menos dá mais. Isso é um paradoxo. Se a gente aprender no início que menos com menos dá mais, talvez eu não sei o que poderia acontecer com a nossa capacidade lógica, sei lá, a nossa estrutura lógica. Mas primeiro nós aprendemos de forma analógica e depois nós aprendemos de forma digital, mais sofisticada. Então, inicialmente nós aprendemos por exemplos simples, por metáforas, por mitologias, etc. Depois nós aprendemos de forma paradoxal ou metafísica e até racional. Então, da mesma forma, por exemplo, nós estamos acostumados a pensar que que eu tenho, às vezes se diz também, eu tenho uma alma. A minha alma. Porque a minha alma. Nós temos esse hábito de dizer a minha alma, como se eu fosse o corpo e tivesse uma alma. E é justamente ao contrário, né? Nós somos almas e, eventualmente, assumimos formas corpóreas chamadas humanas. E quando nós pensamos analogicamente acerca da criação do mundo e da nossa própria existência, nós pensamos em termos de nós sendo criadas, que nós somos seres criados, que nós fomos criadas. As almas foram criadas pelo Senhor Supremo. O Senhor é o criador do mundo material, etc. Essa primeira imersão, essa primeira explicação ou visão da criação, ela é a forma analógica, é a forma introdutória. Posteriormente, se aprende de forma diferente. E muda um pouco a configuração da forma de entender, porque o ser, teoricamente, o pensador, amadureceu e ele tem condições de entender de forma mais complexa. Então, primeiramente, se aprende através de histórias, com mitologias. Como que você nasceu? A cegonha trouxe você, a mamãe, tal, tal, tal. Ok, na primeira fase é ok. Na próxima fase, vai entender que a fecundação, o relacionamento sexual, etc. Muda a forma de entender. Então, aí nesse verso, Krishna está dando uma informação que é uma informação que difere um pouco da forma chamada padrão de entender. Então, aí, ele está informando que tanto o mundo material quanto as almas não têm começo. E o que significa isso? Que as almas não foram criadas. Dentro do contexto do conhecimento védico, não se diz que as almas foram criadas. Não há um momento, um processo existencial, em que a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus, de forma artística ou inspirada, ou abrupta, ou por um impulso criativo, decidiu criar as almas. Esse não é o método de entendimento na sua fase evoluída. Na fase inicial, para facilitar o raciocínio analógico, porque senão sabe-se lá o que acontece, se explica que Deus criou as almas, facilita para o interlocutor entender a existência de Deus, a existência da alma, etc. Mas numa fase mais completa, a ideia de criação da alma desaparece do contexto, muda a configuração. Não há criação das almas. As almas nunca foram criadas. Não há um momento em que Deus decide criar as almas. Elas sempre existiram. Elas são de natureza eterna.
da mesma configuração que a própria existência do Supremo. Ela é eterna. Todas as coisas são eternas. Todas as coisas sempre existiram. Para facilitar a nossa racionalização delas, nós compartimentalizamos com o conceito de início, de criação, para a gente poder interagir com esse princípio existencial. Entretanto, a afirmação védica, na sua dimensão mais perfeita, elimina essa observação e parte de um princípio mais profundo, que é o princípio de eternidade, que todas as coisas são eternas. O próprio Criador, o Ser Supremo, é eterno. As almas, que são princípios de Deus, ou fagulhas de Deus, são seres eternos. Portanto, não há um momento em que ser passa a ser criado, ou esse ser passa a existir. Esse ser sempre existiu. É um princípio eterno. Atualmente, por exemplo, a comunidade científica debate a possibilidade de o universo ser eterno. Por isso que um dos pontos da divergência filosófica dos pensadores ateístas afirmam que o fato de o universo ser um princípio sem começo indica que não haveria necessidade de um Deus criador, ou seja, o momento em que Deus criasse o universo. E, por incrível que pareça, essa afirmação é correta, do ponto de vista védico. Essa afirmação dos pensadores ateus é correta. Essa afirmação procede. Não houve um momento em que Deus decidiu criar o mundo material. Ele sempre existiu. Assim como a própria existência do Criador. Aí já volto novamente o contexto, porque a gente está, quando lidamos com um público genérico, essas nomenclaturas são necessárias para a racionalização. Então, esse ser existente, Vishnu ou Krishna, eterno, esse princípio eterno, sempre existente, e as almas também sempre existentes, devido ao fato de essa necessidade da simulação ser um fator inerente à existência, também sempre foi existente. Então, quando se faz o Sankhya Yoga, que é a decodificação da matéria, a dissecação da matéria, chamada matéria, para encontrar a origem da matéria, ou a origem do universo, se identifica que esse princípio ele esteve ali sempre, desde sempre, e não houve um início. Então, não dá para rastrear o início, justamente pelo fato de ele ser um princípio sempre existente. Todas as coisas são eternas. Tudo sempre existiu. Tá? E, assim, para facilitar a nossa compreensão em termos de tempos, os sábios dizem que, por exemplo, o universo existe desde tempos imemoriais. Então, aí dá uma ideia de que houve um início, para a gente poder racionalizar. Entretanto, numa fase mais avançada do conhecimento, exige-se que o pensador consiga colocar dentro da equação a probabilidade de que o universo sempre existiu, é eterno, o mundo material. Muito embora ele seja reciclável, ou ele seja cíclico, ele é um princípio eterno. Né? E, ao mesmo tempo, as almas, ou seja, as centelhas, os atmas, também são princípios eternos. Nunca houve um momento específico em que, por exemplo, supomos que eu seja Deus, né? Eu decido criar você como alma. Eu hoje estou querendo criar uma alma, então, pronto, criei você. Isso não acontece. Não é assim que funciona. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes de como é que funciona, né, aqui, porque não é o caso, né? Nós temos um programa que ainda vai entrar em funcionamento, não está em atividade. Tem alguns grupos paralelos
que algumas pessoas criaram, acho que a Tula se criou um grupo paralelo, parece que tem um grupo parado também, acerca do Teorema dos Sonhos. Mas o estudo oficial da SEVA acerca das explicações para esses temas ainda vai vir, né? Eles ainda não está oficialmente ativado, porque para dar as explicações adequadas para essas afirmações, é preciso uma contextualização apropriada, senão não é possível compreender adequadamente o contexto enfim, não se consegue fechar o mosaico de forma completa e tudo parece não fazer sentido nenhum a partir de uma explicação incompleta também. Então, é necessário que a explicação seja completa para que o entendimento seja completo. Tá? Então, em breve, nós vamos ativar o nosso... a nossa... Inclusive, também, o livro, né, vai ser produzido para ser o livro de explicação do princípio védico para esse tipo de afirmação a partir da seva. Tá? Nós vamos fazer esses tipos de afirmações e isso tem que ser contextualizado, tem que ser justificado para que possa ser adequadamente entendido. E, como eu disse, né, para que isso seja adequadamente entendido, as peças têm que ser colocadas em ordem, não pode ser de forma aleatória e também não pode ser de forma indisciplinada. Existe um método, existe uma técnica adequada de posicionar as peças para que o mosaico faça sentido. Senão, não vai fazer sentido. Então, a gente tem que posicionar de forma adequada. E nós estamos preparando um sistema didático de orientação para que as pessoas que se interessarem por compreender o Siddhanta védico, ou seja, a conclusão védica para essas afirmações de que o universo sempre existiu, as almas nunca foram criadas, como que as almas, então, se envolvem com a existência do assim chamado mundo material, todas essas questões fundamentais existenciais serão explicadas dentro de um conjunto de conclusões chamado Teorema dos Sonhos, que não está em atividade ainda. Como eu disse, né, existem alguns grupos que estão assim começando a interagir com os vídeos e tal, mas não é ainda o grupo, não é ainda o estudo oficial da SEVA. Como eu disse, é preciso de uma didática, né? E nós estamos preparando essa didática. Em breve vai ser apresentada a vocês um programa de estudos completos em que todo o mecanismo vai ser apresentado para que você consiga aprender o raciocínio de maneira precisa, tá bem? Então, muitas dessas afirmações complexas da Bhagavad Gita, que é difícil de entender porque parecem ser muito esotéricas, quando elas são olhadas com base no princípio do Teorema dos Sonhos, fica fácil de entender, passa a fazer sentido, tá? Então, em breve nós vamos apresentar a vocês aí um programa de estudos, tá? Nós estamos preparando uma equipe, e essa equipe é uma equipe de professores, né? Então, os professores estão sendo treinados, a princípio, e esses professores, então, vão se dispor a dar o curso para que vocês conheçam em detalhes o passo a passo do Siddhanta, dessas questões aí apresentadas no Teorema dos Sonhos. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, para finalizar aqui, eu peço que vocês aguardem só mais um pouco, porque nós devemos concluir o curso. Nós temos um grupo de 4 professores que estão fazendo... Parece que o Prabhudevananda deu uma queda aí da internet. Vamos aguardar mais um minutinho o retorno dele. Já está participando. Bom, desculpa, pessoal. Então, Deva, deu uma quedinha, mas você retornou já. Avisei o pessoal. Então é isso, pessoal. Tá? Só para finalizar, aproveitando, né, para enfatizar esse ponto, são 4 professores que estão tendo esse curso comigo já há alguns meses.
acredito que agora, no final de fevereiro, o nosso curso se conclui e vai ser aberto. Esse curso vai ser gratuito, tá? Porque vai ser o curso de teologia da Seva para explicar os pontos complexos da questão da alma, da entrada da alma no mundo material, do princípio do porquê o mundo material existe, ou qual é a necessidade disso, o que acontece porque existe alma. Todas essas explicações serão dadas dentro desse curso que vai ser oferecido na Seva, chamado O Teorema dos Sonhos. E os professores autorizados, que têm condições de assim, responder as perguntas mais complexas, vão sair a partir desse curso aí, tá bom? Então, em breve, nós vamos apresentar aí uma proposta de estudos para aqueles que quiserem. Tá legal? Por enquanto, não há problema nenhum de fazer imersões, né? Os vídeos são abertos no canal no YouTube, de interagir com os vídeos e começando a conhecer um pouco dos detalhes, mas o curso oficial mesmo da Seva vai vir em breve, tá? Muito bem. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna. Eu vou passar, então,